Olá, você aí de novo, com paciência, né? Já assistiu o primeiro vídeo e é uma matéria muito boa porque a gente começa a falar e vai lembrando, vai costurando umas coisas, vai vindo à mente da gente coisas às vezes até novas que o Espírito Santo, por esta obra que eu estou realizando, acaba inspirando, porque ele conhece quem está aí, ali, ó, ali atrás, ele sabe quem é que está vendo esse vídeo e o que precisa. Então eu me coloco totalmente a serviço do reino na pessoa do Espírito Santo. E como eu estava dizendo, o povo de Israel, ele é muito citado na palavra do Senhor. Grandes coisas Deus fez na vida deste povo, que não é o tema hoje central, né? Mas é importante a gente mencionar porque se alguém perguntar de onde veio Jesus, Jesus veio do povo de Israel. Jesus era judeu, Jesus pregou, Jesus trouxe as boas novas, fez milagres, maravilhas, sinais, prodígios da parte de Deus no meio do seu próprio povo e cumpriu a lei e os profetas que estavam escritos em toda a Bíblia que a gente vê até Jesus morrer. Tudo que foi escrito a respeito dele, ele veio cumprir. Então é importante mencionar Jesus, né? Apesar de todo o conteúdo, como veremos, a Bíblia tem uma única figura central. E desta figura, consequentemente, derivam-se as grandes mensagens de Deus à raça humana. Veja bem, não é específico mais para judeus. Nós vamos trabalhar isso aqui no vídeo e vamos ver o significado da cruz de Cristo, o trabalho do Senhor Jesus, qual é a função, qual é o objetivo, né? E mensagem essa sobre graça, né? Então, apesar de todo o seu conteúdo, como veremos, a Bíblia tem uma única figura central. E desta figura, consequentemente, derivam-se as grandes mensagens de Deus à raça humana. Mensagem esta sobre graça. O que é graça? Graça é algo de graça mesmo. A palavra graça subentende isso. Veio de graça, é gratuito, não precisa pagar, não precisa sacrificar, não precisa se molestar, se atacar, se ferir, não precisa cortar, sangrar, fazer voto de sangue. Não, é graça. E graça, quando a Bíblia nós lemos, ela é chamada até de graça imerecida. Ela foi dada, concedida a Deus por nós em Cristo Jesus, seu Filho, porque ele se sacrificou por nós, né? Mas essa graça, ela não tem retoques. Você não acrescenta nem tira. Por quê? Porque foi uma escolha de Deus, não foi sua. Então você não pode exigir, eu queria uma graça amarela e veio uma graça cinza para mim, eu quero uma graça roxa, veio uma graça azul. Não existe esse conceito, né? Por quê? Porque partiu de Deus. E se partiu de Deus é perfeita. E é perfeita no seu próprio Filho. Então Deus, por sua graça e misericórdia, a raça humana, que Deus não se agrada da morte de ninguém, Deus gostaria de salvar a todos, né? Levar todos para o céu. E essa graça veio com essa incumbência e veio assim, tá, você me deu de graça o quê? Para que serve? O que eu vou fazer com isso? Então essa graça, ela tem essa finalidade, né? De trazer para nós a revelação do plano de Deus. A revelação dos desejos de Deus, da vontade de Deus para com o povo que ele criou. Então Deus, ele dá para nós de graça o direito à salvação. Ele nos adota como filho mediante a fé no seu próprio Filho. Ele faz de Jesus unigênito, que era primogênito de povos, tribos, nações, raças e línguas. Então, quando Deus ele diz que tem mensagens sobre graça e tantas outras que eu vou ler daqui a pouco, ele está dizendo que é graça, é de graça e está no meu padrão divino, perfeito. É só andar nela, é só andar na graça. Também fala de misericórdia. Deus traz muito, por mais que pareça que Deus é terrível, que Deus é injusto, que não, Deus é misericordioso. O que Deus nos retrata muitas vezes é o efeito que o próprio ser humano causa a si e a outrem. Jesus estabeleceu 2 mandamentos. 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se resume tudo nesses 2 mandamentos. Então isso prova a misericórdia de Deus. Se ele determina isso para nós que somos falhos,
para ele não tem esse efeito, não oscila, ele é misericordioso. E quando a gente vê e se depara com situações calamitosas, preocupantes, né, a gente percebe que isso é o efeito da ação humana, sob a ótica, a supervisão, até consentimento de Deus, para não interferir no seu próprio plano. A graça chegou por quê? Porque o homem entrou por caminhos tortuosos, tenebrosos, e Deus aprove encerrar um ciclo e começar outro, dando oportunidade, debaixo da sua misericórdia, de nós encontrarmos com Ele mediante a fé em Jesus Cristo. Também fala de compaixão. Compaixão. Como o bom samaritano que se compadeceu do homem assaltado, derrubado pelo caminho. Deus olhou para a gente assim estragado, podre. Deus olhou para nós sem remédio, sem cura, totalmente deformado do princípio lá com Adão, imortal, no jardim do Éden. Olhou para nós com compaixão, percebeu em nós fraquezas, que nós não alcançaríamos forças. E Ele abre essa porta de compaixão, que é a graça, a misericórdia. E com isso nos dá o selo do teu Espírito, confirmando isso, do seu Espírito, que é o Espírito Santo, que todos os dias fala conosco aqui dentro. Deus existe, está vivo, trabalha até hoje, te ama, quer te salvar. Também fala de fidelidade. Deus é fiel, não é infiel. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Deus tem para nós é imutável, incancelável, imperdível. Você pode, pelo livre-arbítrio, dizer, eu não quero, mas a parte dele está lá disponível. Justiça, não tem injustiça em Deus. Ele é justo. Se você quer um exemplo, você tem 2 filhos. Um bom, maravilhoso, o outro perverso, maldoso, talvez até enveredando por caminhos tenebrosos. Eu te pergunto, quando você tiver que tomar uma decisão de escolher qual deles você manda para o inferno? Como pai, como mãe, você fala nenhum, porque não tem filho bom nem filho ruim, né? Para pai e mãe não tem. Por isso que Deus age assim também na sua justiça, só que num nível, numa escala muito maior que a humana. Porque a humana é carregada de interesses. De Deus só tem um, salvar o perdido, em Cristo. Então a gente precisa entender que essa justiça de Deus, ela não condena os seus filhos, porque Ele criou um e o outro. E quando Ele vê um para um caminho tortuoso, Ele quer, por compaixão e misericórdia, trazer ele à presença de volta, à presença de Deus. E quando Ele vê o outro indo bem, Ele se alegra. Mas Ele quer que os dois cheguem lá. Ele não quer punir ninguém, né? E também santificação. Deus é santo. E a Bíblia fala que sem santidade ninguém vê a face de Deus. Então veja como a Bíblia ela é rica em detalhes. Bastava ler aqui e mudar o vídeo, mas não, Deus está acrescentando algo para você refletir sobre isso, porque tudo isso que eu estou te falando está na palavra de Deus. Tá ok? Esse é o segundo vídeo, fica com ele aí agora e vamos gravar o terceiro.